E aí, galera, vamos que vamos. Nós que na semana passada falamos principalmente sobre Immanuel Kant, né, um dos maiores filósofos da filosofia moderna, e que a gente vai ver a importância dele agora começar em falarmos nos primeiros momentos de filosofia contemporânea, né, a filosofia de transição, filosofia do século XIX, em que a gente tem, né, a travessia da modernidade para a contemporaneidade e que a gente vai ter alguns pensadores que vão ser os, as discussões que virão da própria filosofia e de outras disciplinas de ciências humanas vão sempre refletir principalmente nesses pensadores. Um que a gente vai falar hoje, por exemplo, ele tem uma importância muito grande para também outra ciência humana conhecida como história, é Hegel. A gente está falando aqui do idealismo dialético. Esse idealismo filosófico ele vai surgir num ambiente cultural marcado pelo romantismo, né, em que a literatura, as artes estão vivendo um momento romântico, pela exaltação da natureza e pelo nacionalismo alemão, em que você há, né, a construção desses nacionalismos, e a gente tem, por exemplo, né, quando fala de nacionalismo alemão, porque a gente tem a formação da nação alemã, né, da nação alemã, como também da nação italiana, mas aqui principalmente nação alemã, porque os três grandes pensadores desse idealismo dialético, eles são alemães, germânicos, né? Nós temos aqui o Johann Gottlieb Fichte, o Friedrich Schelling e George Hegel, que é o que a gente vai mais, né, dialogar aqui, porque ele é o que vai ter maior influência no pensamento posterior. Os outros dois também têm grande importância, só que Hegel, como eu falei, na próprio pensamento historiográfico, como também o Hegel na questão filosófica, em que você vai ver principalmente a influência dele sobre depois a escola de Frankfurt, né, e também sobre os próprios filósofos existencialistas. Hegel vai trazer uma nova ideia de que a gente poderia pensar de quando a gente fala muito da dialética hegeliana. Não a dialética, porque a dialética já é um conceito filosófico, já vindo de muito tempos atrás, mas principalmente a ideia de um conceito de um diálogo diferente e que vai influenciar os outros pensadores que virão depois. Bem, a primeira ideia que a gente tem que ter de Hegel é que vamos entender um pouco da estrutura da sociedade em que Hegel vai estar, né, nesse ponto de vista aí. Primeiro, a gente tem que estar vivendo um momento em que, depois de todas aquelas revoluções, né, a Revolução Francesa, que seria uma revolução ideológica, em que vai trazer as próprias revoltas liberais, né? É o grupo da elite que, na verdade, determina as ações dessa revolução, por mais que tenha papel popular, mas a gente vê que as próprias ideias sempre está principalmente a ideia da propriedade. Em cima disso, a gente também tem a Revolução Industrial, que da Inglaterra vai para as outras nações, e a gente tem uma ideia de um capitalismo, né, cada vez mais crescente. Tanto é que no mesmo período de Hegel vai também surgir o que a gente vai falar mais à frente do pensamento marxista. Então a gente vê que são pensamentos que vão estar sempre ali em um contrapondo o outro. Temos o idealismo dialético de Hegel, o marxismo, né, o pensamento de Karl Marx e o pensamento positivista de Augusto Comte. E aí a gente tem, né, nessa parte aí da filosofia, o Hegel vai, né, trazer essa ideia que a gente está falando do idealismo dialético. Bem, como a gente falou, esse mundo em que Hegel está vivendo é um mundo em constante transformação, mas que já tem algumas bases, né, de uma sociedade capitalista, uma sociedade do liberalismo, mas que tudo isso favorece principalmente quem? As elites, aos grupos que estão, né, no topo dessa pirâmide financeira, dessa estrutura financeira social em que as nações surgem. Com a característica do nacionalismo alemão, isso fica bem forte, né, na própria estrutura de pensamento. Então Hegel vai ter grandes obras que vão influenciar, né, a filosofia desse período. E aí a gente vai principalmente entender um pouco dessa ideia do idealismo dialético, né? Hegel ele vai criticar a filosofia transcendental de Kant. Ele vai ser crítico ao criticismo de Kant, porque ele considera muito abstrata e alheia às etapas da formação de autoconsciência do indivíduo e deste na sua cultura. Atribui sentidos radicalmente novos
e conceitos tradicionais do pensamento ocidental como ser, lógica, absoluta e dialética. Isso ele vai revisitar algumas coisas da filosofia mais clássica, né? O que tornou sua filosofia às vezes hermética e de difícil interpretação. Então, ele vai ser um filósofo que vai ser muito estudado e muito discutido, porque não é uma filosofia fácil de se entender. Então, Hegel vai trabalhar em cima disso, né? Essa filosofia muito mais hermética, né? E aí está até o exemplo aqui falando, o conceito de ser não é o ser da metafísica tradicional, mas designa uma realidade em processo, uma estrutura dinâmica. Além disso, nenhum conceito é examinado por si mesmo, mas sempre em relação ao seu contrário. Ser, nada, corpo, mente, liberdade, determinismo, universal, particular, estado e indivíduo. Dizendo de outra maneira, o ser está em constante mudança. Esta é a dialética hegeliana. E aí é interessante porque Hegel ele vai trabalhar em cima de alguns pontos, né, que ele vai criar a ideia de que você sempre tem uma afirmação que ele chama de tese, né, a contradição que ele chama de antítese, e depois o que define disso aí que seria a síntese. E aí ele vai ser interessante muito pela questão que eu falei que ele influencia muito a historiografia, porque o pensamento de Hegel ele vai valorizar isso que a gente chama de questão de uma dialética histórica, né? De uma ideia, da valorização da razão histórica. E aí a gente vê, né, ele sempre fala de uma filosofia do devir, do ser, como processo, como movimento, como vir a ser. Bem, isso aí a gente já entender como que é o pensamento de Hegel, né? A ideia do pensamento de Hegel. Agora a gente vai tentar entender um pouco a ideia da dialética hegeliana. Vamos que vamos. Como vocês estão vendo aqui, Hegel introduziu uma noção nova de que a razão é histórica, ou seja, a verdade é construída no tempo. Trata-se de uma filosofia do devir, do ser como processo, como movimento, como vir a ser. Desse ponto de vista, para dar conta da dinâmica do real, surgiu a necessidade de que uma lógica que não se fundasse no princípio da identidade, que é estático, mas no princípio de contradição. A nova lógica de Hegel é dialética. O conceito de história é igualmente dialético. A história não é simples acumulação, justa posição de fatos ocorridos no tempo, mas resulta de um processo cujo motor interno é a contradição dialética que conduz ao autoconhecimento do espírito no tempo. Isso é, o fato está ali, né, é a tese, você tem um fato, né, que é ocorrido, o fato histórico, você vai ter a antítese, que vai ser a oposição a esse fato, a contradição, né, a questão, por exemplo, vamos usar o exemplo na questão que Marx vai falar muito lá. Você tem a tese, o capitalismo, e aí você vai ter a antítese, que seria, né, o marxismo em si, né, o socialismo, o comunismo, e aí você vai ter embaixo o que a gente chama de síntese, por exemplo, o estado de bem-estar social, que vai acontecer, por exemplo, nas nações ocidentais, né, no início do século XX, em que, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, por causa do medo do socialismo soviético, que já tinha alcançado o leste europeu, vai se criar a ideia do estado de bem-estar social, um capitalismo olhando para as questões sociais. Então isso vai ser um fruto de quê? Da conjuntura de capitalismo versus, né, socialismo, versus comunismo, marxismo. Então essa dialética é o fundo do pensamento hegeliano. Tudo ele vai entender como isso. Aí, por exemplo, vai dar a ideia de um exemplo muito... O que é a tese? A afirmação, o botão da rosa. Olhando para a natureza, o botão da rosa está ali, ó, a afirmação. E aí por que a gente fala de novo de uma razão histórica? O botão da rosa ele vai se transformar daqui a pouco em uma rosa, né? Isso é, a flor é a contradição do botão, porque ele já está aberto, já está transparecendo a rosa no seu princípio. E aí ele vai, a questão do fruto, por exemplo, dessa roseira que vai vir, né, os frutos, e a gente, por exemplo, falando até numa árvore que tem a ideia lá do botão, né, para a gente pensar mais ainda no conceito de entender essa dialética dele, você vai ter o botão, depois a flor e tem em terceira parte o fruto. Então é uma construção que tem um movimento do tempo sobre algo que é
está ali parado, né? E dessa ideia, essa dialética daquilo que vai sempre contrapondo a um estado que já estaria afirmado, né? Você tem, depois dessa formação desse diálogo, você tem aquilo que seria, né, a ideia final dessa, que seria a justa posição disso tudo, né? A contraposição e a síntese. Ela nasce dessa tese versus antítese. Então é uma ideia difícil até você compreender, mas você compreendendo, você já começa a entender a ideia da dialética hegeliana. Bem, em cima disso, ele até fala: contudo, se a flor nega o botão, de certa maneira o conserva, porque essa flor deve ser seu ser ao botão. O mesmo ocorre com o fruto, que nega a flor, mas não a exclui. Ou seja, na superação dialética, o que é negado ao mesmo tempo é mantido. O processo não termina com a síntese do fruto, porque também este deixa de ser o que é quando apodrece. Então essa é a ideia hegeliana. Mas ele vai falar muito mais sobre a questão do processo, quando ele fala que não parte da natureza, mas sim da matéria, a ideia pura. E ele vai falar que a ideia, para se desenvolver, cria um objeto oposto a si, a natureza. Então você tem a ideia, o oposto é a natureza. A natureza é a ideia alienada, o mundo privado de consciência. Da luta desses dois princípios opostos surge o espírito. E aí ele fala que o espírito é ao mesmo tempo pensamento e matéria, isto é, a ideia de que toma consciência de si por meio da natureza. Então é difícil entender, mas quando você começa a compreender isso, você vai vendo sempre que, né, a parte final é sempre a dialética, o diálogo entre a tese e a antítese. É onde nós vamos chegar na síntese. Bem, a ideia do idealismo hegeliano, nesse sentido, ele vai falar como é uma atividade da consciência que se manifesta no tempo e se expressa em 3 momentos distintos. Ele vai dizer 3 momentos distintos desse idealismo. O primeiro momento, o espírito subjetivo, é o espírito individual, ainda encerrado na sua subjetividade, como ser de emoção, desejo, imaginação. Então esse é o primeiro momento para ele, né? É a subjetividade, a imaginação, o desejo. O segundo momento, o espírito objetivo opõe-se ao espírito subjetivo. De novo a gente volta àquela para dialética, tese, antítese, né? Como tal, é o espírito exterior como expressão da vontade coletiva por meio da moral, do direito, da política. O espírito objetivo realiza-se naquele que se chama mundo da cultura. Terceiro, o espírito absoluto. Ao superar o espírito objetivo, realiza a síntese final em que o espírito, terminando seu trabalho, compreende como a sua realização. A mais alta manifestação do espírito absoluto é a filosofia, saber de todos os saberes, quando o espírito, depois de ter passado pela arte e pela religião, atinge a absoluta autoconsciência. Ele vai usar aí até o termo, né? E aí ele vai falar como se a filosofia, olha a diferença quando a gente vê, por exemplo, a escolástica, em que dizia que a teologia estava acima da filosofia. Por mais que a filosofia tinha valor, a teologia estava acima. Aqui não. Aqui ele vai dizer que você tem o primeiro olhar, né? Você tem o olhar da tese, desse mundo objetivo, né? Ser, na verdade, a arte, né? Que você tem o imaginário, a sensação, né? A sensibilidade. Aí você tem o contraponto religioso. E aí você chega no final, a síntese é o espírito. E aí sim chega o papel da filosofia. Bem, Hegel vai ser extremamente importante, esse conceito dele, desse olhar da dialética dele. Isso vai ser extremamente importante para os pensamentos filosóficos que virão. Por mais que também vai haver alguns grupos que vão ir contra a ideia hegeliana. Bem, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre Marx, Karl Marx. Valeu, galera. Até a próxima.